Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que ainda guarda com zelo a raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo, pela semeadura do chão e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E aí, meninos, bom dia, tudo bem? Bom, mais uma aulinha agora. Agora a gente começa também as aulas de geografia, né? E na aula de geografia agora a gente vai ver aí o módulo 10, o que há de moderno na agropecuária brasileira, né? Vamos trabalhar o que tem de moderno na nossa agropecuária. Nesse módulo agora a gente vai entender como é que se intensificou a introdução de tecnologia rural e os efeitos deles na agropecuária, tá? No Brasil, a gente vai ver que a partir da década de 1960 ali, aumentou o uso de tecnologias agrícolas, não só na agricultura, mas também na pecuária, né? Isso vai vir através da modernização do campo, né? Essa modernização do campo vai ser a crescente implantação de técnicas agropastoris no meio rural, né? A aplicação em grande escala de métodos industriais no meio rural. Bom, vamos falar então sobre a modernização do campo. Ela iniciou, a princípio, essa modernização do campo, conhecida aí como Revolução Verde, ela iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, mas ela veio a se intensificar mesmo a partir da década de 60, né? Com a tecnologia industrial para a produção agropastoril. A gente vai ver que essa tecnologia ela foi desenvolvida inicialmente pelos países centrais, por Estados Unidos e Europa, quando começaram a utilizar máquinas, agrotóxicos, fertilizantes químicos, remédios animais, sementes melhoradas. E o Brasil, como ele não produzia essas tecnologias, ele acabou passando a comprar esses insumos aí
para aumentar a sua produtividade, visando aumentar a produtividade, né? O discurso geral de todo mundo para essa Revolução Verde é que seria importante para a redução da fome e da pobreza dos países periféricos, né? Mas a pergunta que vem, que não quer calar, se o foco era a redução da fome e da pobreza, por que 60 anos depois dessa Revolução Industrial aí, dessa Revolução Verde aí, ainda tem país aí com problemas com fome e com pobreza? E por que a desigualdade no campo ela foi mais ampliada ainda do que ela era antes dessa Revolução Verde? A gente vai responder isso aí durante a aula, tá? Quando a gente começar a estudar e falar um pouquinho mais aqui sobre esses motivos, a gente vai estar tendo as respostas aí para essas perguntas. Bom, primeiro, no Brasil, a gente vai ter essa modernização, esse processo de modernização no campo no Brasil, ele vai ficar conhecido como modernização conservadora, né? Por que modernização conservadora? Porque a gente vai ver que vai ter uma modernização, vão ter elementos modernos no campo, porém, nós ainda vamos continuar tendo características antigas, conservadas, né? Principalmente na questão de quantidades de terra, né? Proporção de terra, né? De latifúndios aí, e na questão do trabalho rural. O trabalho rural vai ter ainda mantido aí essas questões de conservadorismo, né? Não vai se modernizar em todas as áreas aí, tá? Bom, questão principal com essa modernização, com essa Revolução Verde, vai haver um grande aumento na capacidade produtiva e principalmente melhor qualidade de produtos, né? Produtos aí que a gente vai ver, vamos tirar por exemplo hoje, né? Hoje em dia, antigamente, né, antes dessa Revolução Verde, se falava em produzir, por exemplo, 20 sacas de soja por hectare, né? Hoje em dia no Brasil é absolutamente normal se falar de 70 sacas por hectare, ou seja, praticamente 3 vezes mais do que se produzia antes da Revolução Verde. Isso aí eu estou falando aceitável. Tem gente que produz muito mais que 70 sacas por hectare aí de soja. Então a gente vai ver que vai haver um aumento na capacidade produtiva, vai se produzir muito mais e a qualidade desses produtos vai se tornar cada vez maior. O foco dessa produção era basicamente para se aumentar as exportações, né? Esses produtos que eram produzidos aqui, milho, soja, café, todos esses produtos aí o foco deles era na exportação, era mandar para fora. Então se pensava em se produzir mais para que pudesse cada vez mais se exportar esses produtos aí, né? A realidade, na verdade, foi que os ganhos acabaram sendo muito ampliados, né? Os ganhos financeiros foram ficando cada vez maiores, né? Só ampliaria o lucro de empresários do setor industrial, né? Da indústria de equipamentos agrícolas, de insumos agrícolas. Isso aí continuaram ganhando muito em cima disso aí. Tá, quais aspectos foram conservados então? Eu falei que nem tudo foi modernizado, algumas coisas foram conservadas. Olha, primeiro, o aumento da dependência em relação aos países desenvolvidos continuou, né? O Brasil ainda dependia dessas tecnologias virem de países desenvolvidos para cá. A gente vai ver que ainda hoje a gente vai adquirir, nós vamos botar um videozinho lá no final da aula, que ainda mostra que precisa se importar ainda equipamentos agrícolas e a manutenção desses equipamentos agrícolas também tem que vir de fora, né? Não é mais, ainda não é feito no Brasil, nem se tem mão de obra qualificada para esses produtos aqui. Outra questão que aumentou, que foi conservado, né, foi a dívida externa, né? Ela só foi aumentando, a dívida externa brasileira, justamente por essa dependência aí, ela só foi aumentando. Vamos ver também que o aumento da concentração fundiária, a
aqueles que tinham muita terra continuariam tendo muita terra, passariam até a aumentar as suas terras. Aí a gente vai ver, principalmente por quê? Porque os grandes proprietários tinham acesso a melhores tecnologias e os pequenos e médios produtores, quando eles iam buscar essa tecnologia, por serem pequenos e não terem o apoio necessário aí, a gente vai ver que esses pequenos produtores aí acabavam perdendo as suas terras aí, ou pela concorrência, que o produtor grande conseguia produzir muito mais, conseguia oportunidades muito melhores, ou até mesmo pelo próprio endividamento, que ele acabava se endividando para se modernizar e não conseguia essa modernização aí. Outra questão que foi conservada foi a fome. O aumento da fome continuava, né? A gente vai ver que o foco sempre foi o mercado externo. Então, o que acontecia? Como esse produto ele foi produzido em larga escala e o Brasil começou a exportar muito mais, a gente vai ver que houve um aumento dos preços desses alimentos no mercado brasileiro. Então, aquele que tinha pouco dinheiro continuava tendo pouco acesso, né? O aumento do desemprego no campo, que tendenciosamente com a urbanização vinha diminuindo, agora diminuiria mais ainda, né? A gente vai ter a modernização do campo, colocando a máquina substituindo o homem, então vai ter desemprego de milhares de trabalhadores rurais. E, por último, acho que o aspecto mais bem conservado dessa modernização do campo era o aumento da desigualdade no campo, né? Os grandes proprietários continuavam se enricando cada vez mais e o pequeno proprietário acabava sofrendo com o desemprego, com a falência, né? Não só os pequenos, mas os pequenos e os médios produtores acabaram entrando nessa onda aí. Bom, quais foram as principais mudanças que a gente vai ver que foram proporcionadas por esse processo modernizador aí? Primeira coisa, pessoal, foi o incremento da capacidade produtiva, né? Que permitiu ampliar o aproveitamento da terra. Com a tecnologia, áreas de terra que elas não eram produtivas, elas passaram a ficar produtivas, né? Com a correção de solo, você conseguir corrigir o que falta no solo para produzir, você conseguir fazer com que um animal que antigamente levava, por exemplo, 1 ano para chegar ao peso de abate, você conseguir reduzir isso aí para 6, 3 meses, você tem um animal pronto para abate. Então, todas essas tecnologias incrementaram a capacidade produtiva, certo? A capacidade leiteira, né? O leite no Brasil começou a ser produzido numa escala muito maior, né? Animais próprios para o leite, né? São cruzamentos de raças, gerando novas raças, e essas novas raças produzindo uma quantidade muito grande de leite aí. Outra questão que foi proporcionada, o aumento da qualidade comercial dos produtos, né? Começou a haver um controle maior da produção de gêneros agropecuários e de sementes melhoradas. Hoje se prepara a semente para que ela seja plantada. A gente tem hoje os famosos transgênicos aí, né? O que são os transgênicos? São alimentos modificados geneticamente. Então, por exemplo, antigamente eu tinha um milho que, se desse um matagal no meio desse milho aí, eu precisaria ir lá com uma enxada, com vários trabalhadores e tirar esse mato, né? Isso acarretava em perda de algumas sementes, em perda da produção, porque esse mato que estava ali, ele estaria sugando nutrientes do solo. O que acontece hoje? Hoje eu tenho uma semente de milho que ela já é preparada e eu posso jogar um veneno que mata aquele mato sem matar o milho. O milho não é atingido. Então isso é o preparo da semente antes da produção, certo? Bom, outra questão também é o crescimento dos ganhos financeiros, né? A entrada dos produtos brasileiros no mercado internacional tem hoje maior capacidade competitiva, consegue competir com o que é vendido nos Estados Unidos. Hoje o Brasil consegue competir em igualdade com qualquer país do mundo, né? O que é produzido no Brasil hoje tem tanta qualidade quanto qualquer outro lugar do mundo. Tanto que em alguns produtos o Brasil é líder mundial em exportação. Exemplo disso é a carne de frango, né? A carne de frango brasileira, ela é a carne de frango mais exportada do
planeta. Ninguém no mundo exporta tanta carne de frango quanto o Brasil. A soja, o Brasil é um dos líderes mundiais. O milho, o Brasil é um dos líderes mundiais. A Rússia importa carne de gado brasileira. Então o Brasil hoje consegue competir, né? E a outra questão é a ampliação das áreas de cultivo, né? Graças ao uso aí de insumos para correção de solo, a irrigação em áreas que não tem chuva, a mecanização da produção rural, a expansão da fronteira agrícola, né? A gente teve uma expansão da fronteira agrícola aí quando as pessoas vieram do sul para o centro-oeste, né? Os sulistas vieram para a região centro-oeste, os gaúchos, os catarinenses, os paranaenses vieram para o centro-oeste. Hoje a gente já tem uma nova fronteira agrícola que é na Amazônia, onde a agricultura chegou na região norte do Brasil e ali hoje é a fronteira, hoje se briga para se produzir mais nessas regiões aí. Então a gente vai ter aí áreas de cultivos muito mais extensas do que a gente tinha antigamente, tá? O que começou a surgir com isso? Começou a surgir os famosos complexos agroindustriais, os CAI ou CAIs, né? O que são esses complexos agroindustriais? É a união de diferentes setores da economia, né? É uma relação aí entre os setores industriais, comerciais, financeiros e de serviço, né? A gente vai ter o aumento da interdependência entre o campo e a cidade, né? O campo e a cidade vão começar a um depender muito do outro, né? Cristalina é um grande exemplo disso. A gente tem muita empresa voltada para o agronegócio, né? A gente tem vendas de insumo, a gente tem beneficiamento, empresas de beneficiamento de grãos. Hoje a gente tem na nossa cidade aqui, com a Casa Fugini, indústrias de processamento de alimentos. Então a gente vai ter aí uma dependência muito grande. O campo depende dessas indústrias da cidade e a cidade depende do que é produzido no campo. Como é que vai funcionar isso? O setor primário, que é aquele que produz a matéria-prima, que é o campo, ele produz os alimentos e as matérias-primas. A indústria, que é o setor secundário, ele trabalha com a produção de insumos para alimentar o campo e beneficiamento daqueles produtos que o campo mandou para a cidade. E a gente vai ter o setor terciário, que é o setor aí de comércio e serviço, que envolve a logística, ou seja, o transporte tanto dos produtos para o campo, quanto do que é produzido no campo para a cidade, quanto o armazenamento e beneficiamento, né, beneficiamento seria na indústria, mas o armazenamento, se guardar esse produto aqui na cidade e, obviamente, a comercialização, né? Se comercializar esse produto com maior facilidade é tarefa do setor terciário. E também não podemos esquecer dos serviços, né? Que toda mão de obra, todo serviço que é feito pelo setor terciário. E aí, por último, vem os bancos que financiam essa produção aí, promovendo empréstimos a juros, né? Empresta para que você pague com juros. Então, olha só como é que esses complexos agroindustriais conseguiram generalizar campo e cidade na mesma área. Bom, impactos dessa modernização, né? Vamos ver isso principalmente nas relações de trabalho, tá? Predominam as relações de trabalho não assalariadas no campo ainda, né? A gente vai ter hoje já uma escala muito maior de relações de trabalho assalariada, mas ainda predomina as não assalariadas. Só lá em 1963, quando o presidente João Goulart elaborou o Estatuto do Trabalhador Rural, né, o ETR, ele estabeleceu algumas regras. Entre elas, jornada de trabalho passaria a ser de 8 horas trabalhadas, o pagamento de salários teria que ser em dinheiro, então o cara não podia dar uma casa para ele morar do trabalho. Isso aí era feudalismo, né? Então mudou, agora ele tem que ser remunerado com dinheiro, tem direito a férias remuneradas, tem direito a 13º remunerado, tem direito ao repouso semanal remunerado,
Esse cara que trabalha tem direito de descansar ao domingo, como são 8 horas diárias, ele tem o direito a descansar no sábado após o meio-dia. Que mais? Ele tem direito à condição de organizar sindicatos de trabalhadores rurais. Então a gente vai ter vários sindicatos que defendem os direitos desses trabalhadores rurais. Tudo isso aí veio nesse Estatuto dos Trabalhadores Rurais de 1963. Tudo foi bom nesse estatuto? Não. Ele garantiu vários direitos trabalhistas ao trabalhador. Porém, ele aumentou o desemprego no campo, que já somado àquela mecanização que já tinha mandado um monte de gente de volta para a cidade, né? O êxodo rural já estava acontecendo, agora ficava mais caro manter o trabalhador no campo, né? Os direitos trabalhistas eram um encargo mais caro. Então a gente vai ver que aumentou também essa questão dos encargos trabalhistas. Então aumentou o desemprego no campo, intensificou a saída desse homem do campo para a cidade, que gerou um desemprego também na cidade, né? E motivou o crescimento de trabalhos temporários, né, que são os famosos trabalhadores sazonais, aqueles caras que se deslocam das suas cidades até o local onde tem o trabalho, faz o trabalho, retorna para a sua cidade. É o caso do que a gente já conhece mais popularmente como boia fria, né, os famosos boia frias. Esse trabalho continuou aumentando. Nós vamos ver que no campo existem ainda relações de trabalho não assalariadas, tá? É o caso, por exemplo, dos parceiros, né, das parcerias. O que é a parceria? O dono da terra permite que o trabalhador produza numa parte da fazenda e, em troca, esse trabalhador paga o proprietário da terra com parte do que ele produz. Então, por exemplo, eu vou produzir, aí existem vários tipos, tá? Eu vou citar um exemplo aqui que é o meeiro. O que é um meeiro? Eu sou dono de uma terra e eu vou ceder essa terra, por exemplo, para o nosso querido Guilherme Jara. Guilherme Jara resolve que quer plantar na minha terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar Guilherme e falar assim: Guilherme, vem cá, meu querido. Você vai plantar naquele pedaço de terra na meia, ou seja, o que for produzido, metade é seu, metade é meu. Isso era o meeiro, é uma parceria. Aí eu vou chegar pro meu amigo Guilherme Trindade. Vou chegar em Trindade e falar: Trindade, vem cá, meu querido. Vamos trabalhar, mas não vai ser meeiro, vai ser terceiro. O que é terceiro? Você vai produzir naquela área ali. Do que você produzir, você vai ficar com 1/3 do que está produzido. Por isso, terceiro, 1/3 do que está produzido. Né? E assim tinha o quarteiro, que ficava com 1/4 do que era produzido, e assim por diante, varia do acordo. Ou seja, não era assalariado, não tinha um salário, era através da produção, você ficava com a parte dela. Outra situação que acontecia muito eram os arrendamentos, né? Os arrendatários. Era onde um produtor rural alugava a terra dele para ser cultivada por um determinado período, e o cara pagava o aluguel daquilo ali em dinheiro, né? Pro dono do terreno. Então, exemplo, vamos dar exemplo de novo. Eu tenho aqui minha terra, que sobrou ainda um pouquinho do Jara e do Guilherme aqui, né? Do Trindade. E aí, eu vou chegar em Gabriel. Gabriel chega em mim e fala: professor, eu queria muito pegar um pedaço de terra para me trabalhar. Vou fazer o seguinte, Gabriel, eu vou te arrendar um pedaço da minha terra. O que acontece? Você vai me pagar um valor X para você arrendar, você produz lá. Se você tomar prejuízo, o problema é seu. Eu quero receber a minha parte. Né? Diferente do meeiro, do terceiro, que aí, ó, se ele não produz nada, eu não ganho nada também. Agora aqui não. Aqui, quando eu arrendo, não quero saber se ele vai conseguir produzir ou não. Eu quero saber que no final ele tem que me pagar. Certo? Aí, hoje em dia, a gente já tem um sistema diferente aí de commodities, né? O que é commodities? Commodities é quando o produto passa a valer como dinheiro. Então eu fecho um acordo, por exemplo, com o Gabriel. Seguinte, Gabriel, você vai me pagar 15 sacos por hectare. Gabriel vai produzir lá. Se ele produzir 60, ótimo. 70, ótimo. 100, ótimo. Se ele produzir só 25,
ele vai ficar só com 10 e eu vou ficar com 15, porque o combinado com ele é 15 sacas por hectare. Por quê? Porque a soja, por exemplo, ou o milho, ou o que ele for plantar, ou o que eu escolher como moeda, esse grão ele tem valor de moeda, é o commodity. Commodity é quando esse grão passa a valer como moeda. Eu vou receber em saca de soja. Ele pode plantar lá trigo, mas eu vou receber em sacas de soja. No dia que ele for me pagar, eu vou ver o preço da saca de soja e vou converter. Olha, você tem que me dar tantos R$1.000, que é o valor de 15 sacas de soja. Se naquele dia a soja tiver R$100 o saco, ele tem que me pagar sobre R$100. Se naquele dia a soja tiver R$20 o saco, ele vai me pagar sobre R$20. Certo, galerinha? Bom, vamos para frente, a gente fechar isso aqui, vamos falar sobre os impactos ambientais, né, que acontecem. A modernização do campo gerou vários impactos ambientais, como, por exemplo, a perda da biodiversidade. Por quê? Porque para você plantar, você precisa desmatar aquela região. Quando você desmata, você acaba destruindo biomas que existem ali. Você acaba destruindo, por exemplo, o cerrado. Você acaba matando espécies, animais, que mesmo que você não mate diretamente, ela perde o habitat, ela perde a alimentação nativa dela e acaba morrendo depois, né? Há também a questão do desaparecimento de uma enorme variedade de sementes nativas. Quando você desmata, hoje, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de madeira de lei, né? O cedro é uma madeira de lei. O ipê é uma madeira de lei. Então, quando você desmata ali, você derruba um monte de pé de ipê, um monte de pé de cedro, você está destruindo aquilo ali e nem sempre você vai repor aquilo. Ou seja, aquela madeira vai se diminuir. Cada vez ela vai ficar com uma quantidade menor. Isso acarreta na perda, no desaparecimento de repente, algumas variedades de vegetais, né? Tanto de árvores quanto até mesmo de sementes nativas que eram usadas até para alimentação. Bom, outra questão também que é um impacto ambiental muito grande é a questão da compactação do solo, né? Onde você, com o uso de máquinas pesadas, gera uma compactação do solo ali e esse solo acaba sofrendo erosão mais facilmente, esse solo morre, vamos dizer assim, né? Você vai, até que você pode complementar isso aí com um preparo de solo bem feito, mas acaba esse solo morrendo aí, certo? Bom, outra questão também importante que acontece é a contaminação dos solos e dos recursos hídricos. Por quê? Porque às vezes se usa de forma indiscriminada os agrotóxicos e fertilizantes no solo. Esses agrotóxicos acabam contaminando o solo e atingem reservas hídricas que ficam abaixo do solo. Então contaminam essas águas. Com a contaminação, essa água fica inapta para a utilização, né? Aliás, água é outro problema, né? É a sobrecarga dos recursos hídricos. Com o processo hoje de irrigação, 68% do consumo de água do Brasil é voltado para irrigação. Ou seja, muito mais da metade é para irrigação. Então a gente vai ver que essa água, uma hora ela pode faltar, tá bom? Eu vou deixar para vocês um videozinho aí sobre a Fazenda Colorado, uma fazenda muito bacana, que envolve muito essa tecnologia. A gente vai ver aí a forma diferente de lidar, né? Que os nossos avós lidavam aí com a criação de animais, né? Que era aquele animal criado no pasto, que o bezerro ficava junto à vaca. A gente vai ver que hoje, com a modernização, com essas novas tecnologias, é muito diferente. Vocês vão gostar desse vídeo da Fazenda Colorado. Fica com ele, atividade para vocês fazerem, página 280, 1, 2 e 3, página 282, questão 4, desenvolvendo habilidades, as 3 atividades aí, 1, 2 e 3, que as 3 têm desenvolvendo habilidades. Para a próxima aula a gente corrige, beleza, meninos? Beijão para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Hoje em dia, muitas granjas leiteiras são tão tecnificadas que acabam parecendo uma fábrica de leite. É o caso da Fazenda Colorado, uma das maiores produtoras de leite tipo A do Brasil, que nós vamos conhecer agora. A Fazenda Colorado fica pertinho da cidade de Araras, a 180 quilômetros de São Paulo. Tem 1.700 vacas em lactação,
que produzem média de 41 litros de leite por vaca por dia. A história da Colorado começou há 50 anos, quando o empresário Lair Antônio de Souza comprou a fazenda Bom Jesus, tradicional produtora de café e leite dessa região. O filho dele, Carlos Alberto de Souza, diz que a família faz questão de preservar o antigo estábulo, construído em 1923. Quando vocês adquiriram aqui a fazenda, começou produzindo quantos litros por dia? Era pouquinho. Ali não produzia nem 100 litros de leite, era pouquinho não. Era um barrilzinho, aqueles dois barrilzinhos de leite de 50 litros. Eram tudo vaca mestiça e depois, com o tempo, nós fomos trocando para vaca holandesa. Hoje a Colorado conseguiu reunir um rebanho de 3.700 animais puros de origem da raça holandesa preta e branca. As novilhas são mantidas em semi-confinamento, mas depois da primeira cria, são transferidas para o barracão do confinamento, onde vivem as vacas em lactação. Essa é uma das instalações mais importantes da fazenda. É um barracão, um único barracão, de 20 mil metros quadrados. Quer dizer, são 2 hectares de barracão. O médico veterinário Sérgio Soriano diz que o desafio aqui é diminuir a temperatura do ambiente, que no verão pode alcançar até picos de 38 graus. Qual que é a importância de se manter essa temperatura agradável aqui dentro? A grande diferença para a vaca é que ela gasta muito da energia que ela consome nos custos de comida para se manter viva. Então, num ambiente estressante, calor, mosca, ela acaba perdendo a capacidade de produzir leite para se manter respiração, ela acelera a respiração. Isso faz com que ela tenha menos energia disponível para o leite. A técnica usada por eles para diminuir a temperatura se chama ventilação cruzada. O ar entra através dessa cortina de água e é sugado pelos exaustores gigantes que ficam na outra extremidade do barracão. Isso mantém a temperatura ao redor dos 22 graus e renova o ar constantemente. Mas além do conforto, é preciso também caprichar na comida. A dieta delas tem feno de capim, silagem de milho, melaço de cana, farelo de trigo, soja e um concentrado com vários outros nutrientes. Parte da comida é produzida aqui mesmo. São 570 hectares de milho e 60 hectares de capim da variedade Tifton 85. O esterco produzido no barracão passa pelos biodigestores e se transforma no biofertilizante que irriga o capim. Bem adubado, o Tifton permite 3 cortes anuais, com uma produção de 11 toneladas por corte por hectare. Depois do corte, o material é pré-secado com 2 horas de sol. A máquina recolhe o capim, produz as bolotas de feno e, em questão de segundos, embala o material com lona plástica. Quais são os segredos para se conservar bem o capim nesse tipo de silo aqui? Um dos aspectos que a gente sempre lembra e gosta de orientar é a capacidade que o plástico tem de vedar esse material depois de impactado, porque se tiver entrada de oxigênio, vai ter crescimento de fungo, bactéria e ele vai se deteriorar. Porém, se você conseguir, com 2 ou 3 camadas, que é o que a gente faz aqui, manter isso aí hermeticamente fechado, tranquilamente dura durante 1 ano, se nenhum animal, alguma coisa não rasgar o plástico. A tarefa de misturar a silagem, o feno e todos os ingredientes do concentrado é executada por esta outra máquina, que funciona como se fosse uma fábrica de ração ambulante. Foi importada da Alemanha e custou R$700 mil. Carregada com o volumoso, a máquina agora recebe os outros ingredientes que integram a dieta dos animais. Ela faz o balanceamento e mistura tudo na temperatura recomendada. Depois entra no confinamento para distribuir a ração no coxo. Mas existem muitos outros manejos da fazenda que ainda dependem só do olho apurado do homem. Um deles é a identificação das vacas que estão no cio. Aqui, eles usam esses bastões coloridos para marcar o dorso delas perto do rabo.
A manifestação mais clara do cio é o movimento que as vacas fazem subindo umas nas outras. Nesse contato, acabam apagando a marca da tinta. Aí é o sinal que estão prontas para receber a inseminação. Mas mesmo depois de inseminadas, é bom repetir a marca, como explica o veterinário Alex Sica. Com esse trabalho, nós temos certeza que o animal que dá o cio, o animal que manifesta o cio, perde a tinta e esse animal é reinseminado. Então a grande vantagem é realmente em reinseminar os animais e aumentar a nossa taxa de serviço, consequentemente aumentando a nossa taxa de prenhez. Quando nascem, as bezerrinhas recebem o carinho da mãe e depois são colocadas nessas baias de aquecimento. Enquanto isso, a vaca é ordenhada para a retirada do colostro, primeiro leite pós-parto. A veterinária Natália Sobreira é a encarregada de acompanhar os recém-nascidos. Natália, qual que é a importância da bezerra tomar o colostro logo que nasce? É para assegurar que ele recebeu a imunidade, porque a vaca não transmite pela placenta, né, os anticorpos. O único jeito dele adquirir vai ser através da colostragem. Então assim a gente vai assegurar que vai ser um animal sadio e vai ter a vida produtiva boa. Se o animal não mama, a gente passa a sonda para assegurar que ele realmente mamou. Depois do segundo dia de vida, elas são transferidas para o bezerreiro, onde recebem 7 litros de leite pasteurizado por dia e um pouco de concentrado. Enquanto você desmama o bezerro, aos poucos você já está ensinando ele a comer ração. Exato. Na última semana de aleitamento, o que a gente faz é ir diminuindo essa quantidade de leite gradativo, né? De 7 para 6, para 5, para 4, e vamos mantendo, e ele vai comendo cada vez mais concentrado, de forma que nos últimos dias ele já está ingerindo um volume aí por volta de 1,5 kg de concentrado, que é o suficiente para manter ele hidratado. A desmama acontece aos 82 dias de vida, quando as bezerras são transferidas para o semi-confinamento. Nas novilhas, a fazenda só usa sêmen sexado, isto é, material manipulado em laboratório, que garante maior percentagem de nascimento de fêmeas, ao invés de machos. Já que numa fazenda de leite, o que interessa é ter vacas, e não bois. O material é comprado de empresas especializadas, que possuem esta máquina. É um computador programado para separar os espermatozoides mais pesados, que são justamente aqueles que vão produzir animais do sexo feminino. Sérgio, qual que é a contribuição do uso do sêmen sexado no crescimento do rebanho? Isso garante que 80% das novilhas que parem na Colorado pela primeira vez, elas vão parir uma bezerra fêmea. E isso contribui demais para o crescimento do rebanho, já que quase 35% dos partos de uma fazenda de leite, eles vêm de animais da primeira cria. Então com isso a gente consegue rapidamente aumentar o rebanho e melhorar os índices de descarte, facilitando assim a melhora genética do rebanho. Outra técnica que tem ajudado muito a aumentar o rebanho da fazenda é a coleta e transferência de embriões. Nos últimos 10 anos, a fazenda passou de 1.000 para 1.700 vacas em lactação. Com um rebanho desse tamanho, eles tiveram que modernizar a sala de ordenha. O equipamento importado dos Estados Unidos funciona como um carrossel. O sistema de carrossel ordenha 72 vacas em menos de 15 minutos. Com ele, a fazenda está extraindo 70 mil litros de leite por dia. As vacas não recebem ração na ordenha. Caminham sozinhas para o carrossel quando sentem necessidade de aliviar o leite do úbere. São necessárias apenas de 3 a 4 pessoas para manejar os animais na hora da ordenha. As tetas são higienizadas com um desinfetante à base de iodo. O teste de mastite é feito no piso escuro do carrossel. Depois as tetas são enxugadas com papel toalha e estão prontas para receber as teteiras. Todas as vacas trazem um aparelho preso na pata traseira. Ele emite um sinal para o computador que identifica o animal e monitora seu desempenho.
Enquanto o carrossel gira, o leite vai sendo sugado e canalizado diretamente para o laticínio, que fica ao lado do carrossel. Aqui o produto é pasteurizado, homogeneizado e envasado como leite tipo A. A fazenda se encarrega da comercialização em padarias e supermercados. Quando a vaca chega perto do final do giro do carrossel, o computador registra sua produção e libera a teteira automaticamente. Esse é o primeiro aviso de que sua jornada está terminando. O segundo é a aproximação deste tambor de plástico. Ao encostar a cabeça nele, é o sinal de que é hora de sair e dar lugar para outro animal da fila. Assim, o carrossel vai girando. O investimento no barracão e na ordenhadeira foi de 17 milhões de reais. Nós pegamos financiamento através do BNDES, com juros adequados para a agricultura e do qual nos desafiou a fazer esse projeto. A ideia é pagar em 5 anos. Uma boa parte dos funcionários vive na colônia da fazenda. Aqui a sucessão familiar é uma tradição. Seu Pedro Hernandes, por exemplo, herdou o emprego do pai dele, que hoje está aposentado. Qual que é a história da família aqui na fazenda, seu Pedro? A minha mãe nasceu aqui na fazenda. Nós somos nascidos aqui, estudamos junto, casamos. Um lugar gostoso de se morar, né? Uma casa boa, tudo bom. Os filhos da gente têm o trabalho na fazenda mesmo. Ricardo, o filho mais novo do seu Pedro, é operador de máquinas. E Rodrigo pilota os computadores da fazenda. Isso mostra que uma fazenda leiteira, por mais tecnificada que seja, vai depender sempre da dedicação do homem para funcionar. Ao todo, a Colorado emprega 270 funcionários fixos, que se revezam em 3 turnos para fazer funcionar essa fábrica de leite.